Dr. Hélio, ex-prefeito de Campinas, que foi um dos primeiros políticos brasileiros a sofrer de lawfare, né, lá em Campinas, e a gente trouxe ele para conversar. Ele é médico também. Boa tarde, doutor Hélio, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Renata, boa tarde a todos, Zé Barbosa, Adri, Sinara e o meu colega Marcos Caseiro, boa tarde. Essa questão aí de copeiro e de erisipela, uma coisa que é comum é a imunodeficiência, né? Está presente uma supressão imunitária e geralmente está envolvido com situações de estresse, seja físico ou mental ou psicológico. É um negócio muito, muito bravo. É o primeiro sinal de alerta, não é? Para que não venha outras enfermidades, né, Marcos? Exatamente, professor, exatamente. Isso é uma aula aqui, né? No caso do herpes zoster, não tem dúvida, né? Uma doença claramente ligada à imunossupressão. Às vezes a erisipela e principalmente a celulite, não aquela celulite da mulher, infecção do celular subcutâneo, tem às vezes com microlesões, né? Pacientes diabéticos, né? Mas é isso, professor. Está absolutamente correto. É isso aí. Parabéns. Muito bom, professor. Eu estou vendo você aí conversando. Você está precisando sair, Caseiro? Se tiver, eu já te libero. Eu vou sair já. Deixa o professor continuar. Eu vou ter que dar prova. Eu vou fazer uma provinha de leve aqui para os meus alunos. Mas depois desse papo tão bom aqui, vai ser uma prova mais light. Está aqui a prova. Quem está assistindo o fórum já tem aqui uma gabarito, galera. E antes, deixa eu só ler o Manuel Justino aqui, que diz: me permita discordar do nobre Caseiro. Não temos um congresso ruim, mas sim um povo ruim que fica feliz não por suas vitórias, mas pela derrota alheia. O Manuel já pessimista. A culpa aqui nunca é do povo, Manuel. A culpa nunca é do povo. Não, eu não acho não. O povo é sábio, é que a gente tem circunstâncias que às vezes eu sou um cara que sempre sou um defensor do povo, é que nós temos circunstâncias às vezes muito complicadas, que são muito amplas para serem discutidas, mas é isso. Poxa, legal estar aqui com vocês, eu te vejo essa semana assim, que eu estou com saudade de você, viu? Um beijo, Sinara, linda Sinara, Zé Barbosa, Adri e doutor Hélio, eu sou um fã seu, sei do seu trabalho aí, sei da sua história e estamos sempre juntos aí. Eu vou estar ouvindo vocês até eu entregar a prova aqui. Eu fico ouvindo o meu sonzinho aqui, tá bom? Obrigada, Caseiro. Até a próxima. Valeu, Caseirão. Tchau. Eu queria que a Adri falasse do lançamento. Aí tem aqui a tela, o livro está na tela. Então, o doutor Hélio é eleito e reeleito prefeito de Campinas, que é, para quem não é de São Paulo, uma das maiores cidades do estado de São Paulo. E ele está lançando agora um livro para contar de todo o processo de lawfare, denunciando, né, as armações que o levaram ao processo de cassação pela Câmara Municipal em 2011, após denúncias de corrupção numa companhia de saneamento do município, a Sanasa, e o doutor Hélio, que então era prefeito, sequer foi acusado de envolvimento no caso, e os vereadores decidiram afastá-lo por uma suposta omissão sem qualquer prova, um processo que a gente viu aí com outros políticos do campo progressista, né, como José Dirceu, Genuíno, o próprio Lula, que ficou 580 dias. Ricardo Coutinho, na Paraíba, da onde vem o nosso amigo Zé Barbosa. Desculpa. Adri. Não, e aí há quase, né, faz 10 anos que o doutor Hélio tem aí denunciado esse processo que ele viu e agora está lançando esse livro que está aqui na tela, Lawfare na Terra, de Carlos Gomes, prenúncio da Lava Jato. Rovai. Não, então, eu queria aproveitar quando o André, que é o assessor do doutor Hélio, meu amigo de colégio, né, me mandou aqui o release e tal, eu falei, vamos trazer o doutor Hélio para conversar no programa. E eu estava dizendo antes do senhor chegar que talvez tenha sido um dos primeiros casos de lawfare aqui na política brasileira, nesse período de tempo aí, mais próximo, pelo menos, né? Queria que o senhor contasse um pouco para a gente. O senhor foi afastado, perdeu o cargo, e o Zé Dirceu escreve no prefácio que isso tinha muito a ver com a disputa da eleição para governador que se avizinhava.
era cogitado como um dos nomes para ser candidato a vereador, e isso passou tudo pelo MP de São Paulo, se não me engano, né, doutor Hélio? Renato, Dri, eu primeiramente agradeço essa oportunidade e esse espaço, né? Não é comum um espaço dessa natureza. Infelizmente, a mídia convencional ela fica enquanto a questão é de imediata, vamos dizer assim, choque, né? Eu escrevi há uns anos atrás um livro sobre essa questão, com o nome Conspiração na Terra de Carlos Gomes, mas uma visão de fazer um monólogo, uma peça teatral, um monólogo, para poder demonstrar como é que se usa a justiça na esfera política e geralmente relacionada a poder econômico. Dessa vez, não. Levei 10 anos para descobrir uma série de documentos. Um deles está sendo exibido aqui, não é? Que se trata de um erro do Instituto Médico Legal, dando como suicídio um policial federal que participou enormemente no estado de São Paulo na investigação de corrupção no governo do estado de São Paulo e Tocantins. E esse policial federal de Campinas, coordenador da Operação Manilha, ele acabou, por conta do pedido do GAECO Campinas, inserindo Campinas, embora não tivesse no escopo dessa investigação. E, ao querer induzir, já demonstrou claramente que queriam chegar à Prefeitura de Campinas, não é? Uma empresa que é uma autarquia, que é uma empresa de natureza mista, que tem todo o rigor de uma empresa mista, com suas comissões administrativa, fiscal, centro de licitações e assim por diante, acabaram querendo estabelecer esse nexo causal com a Prefeitura de Campinas. E, dessa forma, eu fui investigado indiretamente. Fizeram uma receptação telefônica minha, conversando no gabinete da Dilma, presidenta. Nós íamos nos encontrar na China em abril de 2010, para que eu pudesse apresentá-la à Huawei, a diretoria da Huawei, e fazer com que a Huawei pudesse colocar o seu centro de desenvolvimento tecnológico aqui em Campinas. Perdemos com o golpe a Huawei. E receptaram o telefone da vice-presidenta do Senado, Marta Suplicy, né, me dando os parabéns da questão do TVA, do trem de alta velocidade, e dizendo que ela seria a relatora no Senado da República do trem de alta velocidade, que inseria Campinas nesse trecho importantíssimo aeroferroviário que o Lula aprovou aqui, tanto com a expansão do Aeroporto Internacional de Viracopos, como a introdução de Campinas no eixo Rio-São Paulo com relação ao trem de alta velocidade. Todos sabem que o governo de São Paulo não só, vamos dizer assim, não permitiu a expansão de Viracopos durante anos e anos, décadas, como também jogaram desfavoravelmente a introdução de Campinas no trem de alta velocidade. E isso foi matéria, inclusive, da revista Exame, mostrando uma falha, vamos dizer assim, uma pequena falha, onde eles falaram, não, nós queríamos boicotar mesmo Campinas, e estávamos contra o trem de alta velocidade. Pois bem, essa situação eu estou colocando porque existe vários componentes de lawfare 4 anos antes da existência do primeiro lawfare, impeachmentando a Dilma, buscando dar um golpe político no plano nacional. E sempre o ator desse processo está ligado com o PSDB. Um PSDB que até os anos 90 comandava Campinas, mas acabou perdendo a sua oportunidade. O PT assumiu Campinas com Jacob Ittara e depois com um prefeito que foi assassinado, que foi o Toninho Santos. Então, nós temos 2 episódios. Um episódio que eu substituí, que é o episódio Toninho Santos,
que foi assassinado até hoje, não se tem cabalmente as razões e os mandantes, e agora um policial federal que junto com grupos de policiais federais, policial civil, policial militar e outros, chantageavam e extorquiam prefeitos da região de Campinas. Não tinham dados ainda da região de Campinas, só teve os dados que foram repassados pelo GAECO. GAECO esse que dizia que não tinha contato com ele, embora telefonasse todos os dias e se encontrasse cotidianamente, né, com telefonema até 48 horas da morte do pretenso suicídio impositivo dele aqui em Campinas. Essa é vamos dizer assim, uma sinopse de como aqui se envolveu assassinato, né, que deve interessar muitos, e que envolveu a Prefeitura de Campinas e que, no âmbito dessa armação, tem uma série de fatos inusitados, como o desaparecimento do seu laptop do escritório do próprio GAECO, um sumiço que não foi até hoje diagnosticado, não é? Já engavetaram a investigação do sumiço do laptop, assim como engavetaram o resultado do exame técnico da medicina legal do corpo do policial federal durante 10 anos. Né? Engavetaram na corregedoria, no delegado que estava funcionando junto com o GAECO, e esse delegado, pasmem, depois assumiu uma assessoria direta do procurador-geral do Estado de São Paulo. E o procurador-geral, à época, foi guindado a secretário de Segurança Pública do governo do Estado. E o senhor promotor, Amaury, foi, embora não sendo procurador, foi guindado a coordenador dos GAECos do Estado de São Paulo. Então, eu quero dizer que nessa mistura explosiva, existe claramente uma relação de permissividade entre agentes públicos e a política. E o adversário político do senhor aí na época era o Carlos Sampaio, que era procurador? Sempre. Aliás, foi sempre o meu principal adversário. Que era procurador, né? Procurador e... Ele nunca exerceu a procuradoria, mas ele fez parte claramente desse modelo. Desse lawfare. O principal desse lawfare realmente foi uma relação do PSDB, do governo do Estado de São Paulo, buscando retomar, desde os anos 90, né? O povo aqui é sábio, vamos dizer, destituiu o PSDB do poder aqui, e foi substituído por uma pessoa que tinha uma esperança, o povo tinha muita esperança no Toninho, mas que foi assassinado. Não sei se Sinara quer fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Doutor Hélio, eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre os efeitos dessa perseguição na sua vida política e pessoal, né? Isso é o que você fala no livro? Isso é algo que eu falo muito na Conspiração da Terra de Carlos Gomes, porque ali também tem um pouco de poesia e de drama, não é? É uma peça bufa. O sofrimento é muito grande. Eu passei 2 mandatos, fiz mais de 365 grandes obras, estabeleci uma relação de quebra do paradigma da chamada apartheid social que Campinas mergulhou, né? Responsável por uma violência enorme, inclusive sequestros e até morte do Toninho. E, de repente, eles me envolvem numa situação sanasa que eu não tenho absolutamente, nem faço parte do processo, e o GAECO encaminha todo esse documento para a Câmara de Vereadores, que abre uma CPI, uma comissão processante, e eu sou cassado por omissão. Então, o sofrimento, ele veio depois, né? Como eles não tinham nada contra mim, depois que me destituíram, passados uns anos, 2 anos, 3 anos, começaram a estabelecer processos em cima de processos contra mim, um copia e cola,
de um processo mãe que eu não participei, movido por uma delação premiada sem provas, absolutamente sem provas, e com testemunhas de acusação extremamente suspeita. Uma delas, ele se dizia policial federal, depois se dizia policial civil, e, por último, diziam que era um ganso da Polícia Civil. E o outro, que me pediu, depois veio se desculpar, porque entrou numa igreja aqui, e o Mr. X, então, o Mr. X veio se desculpar, dizendo que ele foi instado a ser testemunha de acusação, porque ele foi ameaçado por um agente público, importante, federal. Dri, mostra a capa do livro de novo. Doutor Hélio, é hoje o lançamento, é isso? É hoje, às 19 horas, o lançamento do livro, né? Eu considero esse livro como um término, um capítulo, viu, Sinara, da minha vida profissional. 35 anos, médico, professor universitário, livre-docente da Unicamp, professor titular da PUC, e 2 vezes deputado federal, e ganhei no primeiro turno, a reeleição em Campinas, saindo com vamos dizer assim, com 80% de aceitação administrativa. Então, essa é a minha... Os direitos políticos foram cassados, não? Foram. A Câmara Municipal não só cassou 8 anos de direitos políticos, sofrimento, presença de problemas de natureza psicológica, familiar, não é? Importante. Vocês estavam falando de herpes zoster. Minha mulher desenvolveu uma meningite por herpes zoster, ficou internada aí na Beneficência Portuguesa em São Paulo, e infelizmente... Está cortando. Problema com... Travou. Travou, doutor Hélio, lá. Eu ia perguntar para ele qual o local, né, do lançamento. Acho que eu tenho aqui no release, deixa eu ver. Hoje, dia 13, às 19 horas, no Hotel Monreale Express Glicério Campinas, Avenida Aquidabã, 280, no centro de Campinas. Lançamento, então, hoje, quem é de Campinas, quem conhece o pessoal de Campinas, 19 horas, Hotel Monreale Express Glicério Campinas. Legal, doutor Hélio. Então, o senhor vai estar lá autografando o livro hoje, é isso? Vou estar autografando, e até em respeito à população de Campinas, que me deu a honra de ter prefeitado a cidade aqui há um bom tempo. Mas eu pretendo lançar também no Congresso, lá na Câmara Federal, porque uma das questões que eu levanto, ou pelo menos que finalizo, é que sirva de um exemplo para que possamos fazer uma comissão da verdade do lawfare, né? Quer dizer, uma comissão da verdade que inclua, de norte ao sul, de leste a oeste, vários exemplos como o meu, e que vive no anonimato, porque as pessoas ou ficaram no caminho, né, ou passaram para o outro lado do caminho, segundo Santo Agostinho. Muito bem, doutor Hélio. Eu agradeço aí a entrevista, desejo sucesso, né, no lançamento do livro, e também que o senhor possa voltar à vida pública de alguma forma depois de fazer esse reencontro aí com o passado, e esse livro seja um recomeço. Tomara que a gente possa contar com... E assim que outros também que passaram por isso, né? A gente falava hoje do Ricardo Coutinho, lá na Paraíba, possam, né, ter seus passados. O Zé Dirceu, que faz o prefácio do seu livro, acabou indo para o ostracismo político de alguma maneira, depois de tudo que fizeram na vida dele. O Zé Dirceu era um cara que poderia ser presidente da República. Eu acompanhei muito Bom, eu tô com o Zé Dirceu desde 1999, né? E acompanhei de perto, aqui na chácara dele, em Vinhedo, todo o episódio, ele e a Juliana, a filha dele. Negócio dramático, né? Um sofrimento. E só falar que lá na Paraíba, além do Ricardo Coutinho, atingiram também 2
lideranças femininas que estavam crescendo muito no Estado, que é a Estela Bezerra e a Márcia Lucena, que é a prefeita do Conde. Então, assim, é realmente um processo para acabar com aqueles que têm proeminência política, principalmente de esquerda, para que não cheguem ao poder, para que não governem. Né? O Ricardo Coutinho foi considerado por muitos o melhor governador da Paraíba. Então, assim, eles fazem... Já foi um muito bom prefeito na época, né? Ele trabalhou conosco na coordenadoria. E a Estela estava crescendo para isso. A Márcia Luciana fazendo um excelente governo na Prefeitura do Conde, e aí fizeram todo esse processo para acabar com a vida pública deles, mas estão se reerguendo, a gente está voltando. Tem uma curiosidade aqui histórica, não é? Quando a gente fala de lawfare, realmente lawfare, nos tempos modernos, agora, no século XXI, ele ainda continua vivo aí, viu? Dizem que a cadela está no cio, né? Mas na velha República, o próprio PSDB, então, a UDN, acabou com um tal de um tiro no calcanhar do Lacerda, promovendo um suicídio impositivo, né? Um suicídio impositivo que... Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Essa situação tem que ser lembrada como um dos lawfare, né? Na época não se dizia dessa maneira, mas o Brizola conta muito bem essa história. Muito bem, muito obrigado, doutor Hélio. Eu que agradeço. Tá? Um abraço a vocês. Abraço, doutor Hélio. Obrigada. Obrigado.